Quadrilha é presa no litoral norte, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Governo do estado quer construir unidades da fase em Porto Alegre e no interior. Mas as casas deveriam estar prontas desde 96. O mapa da insegurança. Apesar do Rio Grande do Sul ter caído 5 posições no ranking nacional, a taxa do crime para cada 100 mil habitantes aumentou 42%. Para especialistas, faltam investimentos em políticas de segurança pública. E ainda, Tricolor Gaúcho perde na Colômbia pela Libertadores, mas... Com força máxima, Grêmio volta a campo no fim de semana, pela semifinal do primeiro turno do Gauchão. 25 de fevereiro, o Ubra Notícias está no ar. Boa noite. O mapa da violência no Brasil, apresentado pelo Ministério da Justiça, coloca o Rio Grande do Sul como o 20º estado com a maior taxa de homicídios. O índice de mortes por 100 mil habitantes aumentou 42% em 10 anos. Para especialistas, o problema é a falta de investimento em políticas de segurança pública. O estudo desenvolvido pelo Ministério da Justiça analisou um período de 10 anos, de 1998 até 2008, levando em conta os crimes nos 27 estados e capitais do país. O tráfico de drogas fez com que a média nacional de homicídios aumentasse quase 2%. A pesquisa do Ministério da Justiça aponta que o Rio Grande do Sul caiu 5 posições no ranking nacional da taxa de homicídios. No entanto, isso não significa que o estado conseguiu reduzir esses índices. A taxa do crime para cada 100 mil habitantes aumentou 42%. E o resultado aparentemente positivo só foi conquistado porque estados como os do Nordeste apresentaram uma alta acima da média. A questão das cidades é diferente. Em 1998, Porto Alegre apresentava 31 homicídios por 100 mil habitantes. 10 anos depois, passou para quase 47. A criminalidade na capital gaúcha é alimentada, em sua maioria, pelo tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, apenas o bairro Rubem Berta é responsável por 25% das mortes. São pessoas com até 30 anos de idade que acabam perdendo a vida na disputa pelo tráfico ou simplesmente por tentar sustentar o vício. Esse usuário começa também a cometer pequenos furtos no bairro, roubos no bairro ou por perto e acaba, o que ocorre? Chama muito o policiamento, isso não é bom para o tráfico de drogas, então eles acabam retirando esse indivíduo de circulação. De acordo com o especialista em segurança e violência José Tavares, o que acontece é que adolescentes de baixa renda e predominantemente negros acabam escolhendo o tráfico como subsistência porque o Estado não oferece programas que possibilitem uma inserção na sociedade e um acesso facilitado à escola e principalmente ao emprego. Não é uma questão de recursos, porque esse é um Estado rico, é uma questão de modelo de controle social, democrático, cidadão, que seja implantado. E isso eu acho que a sociedade espera do atual governo. O corpo de Pedro Rano de Lima, de 30 anos, foi encontrado nesta manhã em Porto Alegre. Ele estava próximo a um campo de futebol na rua Bonifácio Calderon, no bairro Passo das Pedras. O corpo tinha marcas de tiros. A vítima cumpria pena no regime semiaberto e o motivo do crime seria acerto de contas. 18 pessoas foram presas no litoral norte, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas. As investigações começaram em outubro. Dos 25 mandados de prisão emitidos ontem, 18 foram cumpridos. Hoje, 11 pessoas foram presas em Cidreira e em Quintão. Entre elas, Diocele Cristina Alvarenga, mulher de Lori, um dos líderes do grupo que já havia sido capturado pela polícia. Ela era o braço direito do marido no tráfico. Desmantelamos um grupo importante que agia em Cidreira, Quintão e Presídio Osório. Traficava principalmente crack, mas também outras drogas. Em Cidreira havia 7 pontos de tráfico, concentrado em 2 vilas, em Quintão mais 5 pontos e 3 presos do regime semiaberto que estavam levando droga lá para dentro, aproveitando as saídas autorizadas. Com o grupo foram apreendidos aparelhos celulares, relógios, computadores, drogas e este veículo. A polícia acredita que há outros envolvidos com a quadrilha.
sintetizei em 25 nomes certos que nós temos elementos de prova robustos. Desses 25, faltam 7, mas que ocupam participação menor na quadrilha. A Delegacia de Repressão a Roubos de Cargas recuperou, na manhã de hoje, em Porto Alegre, aproximadamente R$13 mil em cigarros. A polícia tem 2 suspeitos. Os produtos estavam no porta-malas de uma Fiorino. O carro foi furtado ontem na capital e utilizado hoje para o roubo dos cigarros da empresa Souza Cruz. Um agente do DEIC desconfiou da atitude suspeita do veículo que trafegava em alta velocidade no bairro Medianeira. Depois da perseguição, acabou recuperando o carro e os cigarros próximo ao cemitério João 23. O governo do estado pretende construir unidades da FASE no interior do Rio Grande do Sul. A proposta evitaria que adolescentes infratores precisassem ser trazidos para Porto Alegre. Mas a justiça aponta que as casas deveriam estar prontas desde 96. A proposta prevê 3 novas unidades, uma em Osório, outra em Santa Cruz do Sul e ainda uma nova casa em Porto Alegre. Para esta última, os recursos do governo federal estariam garantidos. O próximo passo é completar o valor e lançar o edital. A expectativa é que o Case Poa 3 comece a ser construído neste semestre. Fazer com que o adolescente fique mais próximo da sua família, porque a gente entende e reconhece efetivamente a família como um dos protagonistas na ressocialização do adolescente, que é uma pessoa que está em formação, né? A Fundação também vai buscar recursos para a construção das unidades em Osório e Santa Cruz. Hoje, mais de 50 adolescentes das 2 cidades estão internados no prédio da Avenida Padre Cacique. A construção é de 1860, mas este não é o único problema. A justiça aponta que as unidades deveriam ter sido criadas em 96, época em que foram criadas também as varas de infância e juventude no interior do estado. Além disso, as unidades da FASE na Padre Cacique hoje estariam impróprias para abrigar os adolescentes. A juíza Vera Deboni aponta que hoje não existe um projeto de acompanhamento quando o jovem volta à liberdade. Segundo a magistrada, há também problemas na infraestrutura das casas. Nesta, de onde fugiram 12 internos na tarde de ontem, o pátio favorece as evasões. Uma dificuldade enorme de fornecimento de cursos para o mundo do trabalho, porque elas não têm lugar para isso acontecer. Não há espaço físico. E nós temos algumas unidades, em especial o POA 2, que é onde acontecem as fugas mais reiteradas, que pela sua estrutura física não tem contenção suficiente. A situação poderia ser diferente se a proposta apresentada pela ex-governadora Ieda Crucius tivesse sido aprovada. O projeto previa autorização para o governo do estado iniciar negociações de permuta do terreno da FASE por 3 unidades novas em Porto Alegre, uma em Osório e outra em Santa Cruz do Sul, onde o atual governo está cogitando construir. Mas os protestos contrários fizeram com que o projeto fosse retirado da pauta. Dos 12 menores que fugiram ontem da FASE em Porto Alegre, 3 foram recapturados e um se entregou nesta manhã. A seguir, Grêmio desembarca em Porto Alegre depois da derrota na Colômbia e ainda a previsão de chuva no final de semana dos gaúchos. Domingo vai faltar água nos bairros Centro Histórico, Moinhos de Vento, Cidade Baixa e Santana, em Porto Alegre, devido a obras do DEMAI. O abastecimento deve ser normalizado durante a noite. A partir de amanhã, as lotações da linha Ipanema e Medianeira em Porto Alegre terão novos itinerários. A linha de Ipanema 10.4 terá o seu trajeto estendido na Via Juca Batista e o terminal do bairro será na Rua Gedeon Leite. Já a linha 20.12 Medianeira Nonoai vai começar a circular via Avenida Nonoai até a Rua Dona Zulmira.